Olá pessoal, meu nome é Daniel Duarte. Nós vamos hoje tratar sobre os ciclos biogeoquímicos no semiárido e, consequentemente, a importância dos mesmos para os sistemas agroflorestais. Antes de tudo, é importante que a gente saiba o que é geoquímica. Então, a geoquímica era considerada como a ciência, ou é considerada como a ciência responsável pelo estudo das características químicas da Terra, consequentemente também do solo. E atualmente ela saiu de uma perspectiva puramente descritiva, ou seja, muitas vezes só de livros, né? Só daquela coisa bem linear, para estudar os mecanismos e os fenômenos observados na Terra, os mecanismos que dão origem aos fenômenos observados na Terra. E uma grande parte dos elementos químicos existentes na Terra, eles são imersos em ciclos, né, que os conduzem desde o interior até a superfície da Terra. Então, o ferro que hoje está na superfície da Terra, um dia ele pode ter estado bem numa parte mais profunda do planeta, só para se ter uma ideia. É importante também que a gente entenda que a geoquímica atual, né, é uma ciência que busca a identificação e descrição desses ciclos e, consequentemente, os balanços de transferência de matéria. Então, a ciclagem de nutrientes nos agroecossistemas e nos sistemas agroflorestais é muito importante para justamente a manutenção do tempo de vida do mesmo. Né? No sistema agroflorestal, a gente não projeta para amanhã apenas. A gente projeta para daqui a 10, 15, 20 anos ou até mais. E as diretrizes que guiam, né, a geoquímica são as seguintes: é determinar a distribuição dos elementos químicos na Terra e no sistema solar, descobrir as causas da composição química terrestre, estudar as reações químicas que ocorrem na superfície da Terra e no sistema solar, incorporar essa informação em ciclos geoquímicos e visando conhecer como esses ciclos funcionaram no passado e eles podem ser alterados no futuro. Então, muitas vezes, por exemplo, vocês vão instalar um sistema agroflorestal onde havia uma vegetação de caatinga. Né? Como era que funcionava esse ciclo de nutrientes, esse ciclo químico, quando era ocupado por caatinga, e como é que isso vai funcionar agora que vocês estão criando um sistema agroflorestal, ou mesmo introduzindo um sistema agroflorestal na caatinga. Para Teodoro, né, esse autor, a circulação de átomos de diversos elementos químicos entre as substâncias orgânicas dos seres vivos, vegetais e animais, né, e as substâncias inorgânicas do planeta, recebe o nome de ciclo biogeoquímico. Então veja que são os elementos químicos mais os seres vivos que dão justamente o nome de ciclo biogeoquímico. O mesmo autor observou que se não houvesse o reaproveitamento dos componentes da matéria morta, por exemplo, matéria orgânica, entre aspas, está morta, mas não está, a gente já sabe que não está, não é? Mas muitos acham que sim. Mas um tronco, por exemplo, quando cai, ele aparentemente está morto, embora ele comece a ser atacado por fungos, por bactérias, né? E aí começa a etapa de transformação do nitrogênio, do carbono, do fósforo, do potássio, por fungos, por bactérias, e aí começa justamente o ciclo biogeoquímico. Então, se não houvesse o reaproveitamento desses componentes da matéria morta, os átomos de alguns elementos químicos poderiam tornar-se indisponíveis para a continuidade da vida. Vejam como é importante esse ciclo, né? Uma coisa também importante é que os ciclos seriam a reciclagem dos elementos em diferentes formas químicas, tá certo? E que circulam do ambiente para os organismos vivos e que retornam novamente para o ambiente. Quando uma árvore morre, um animal morre, esses elementos voltam para o ambiente. E que o equilíbrio ecológico do planeta, pessoal, depende dessas relações de trocas existentes entre os seres vivos e a natureza, ou seja, entre os seres vivos e a parte química da natureza. Isso tem que ser muito observado nos sistemas agroflorestais. Aqui nós temos uma representação uma das representações de como se dá um ciclo biogeoquímico, e vocês vejam, né? Olha, elementos químicos, fonte de elementos, síntese orgânica, transformação,
reciclagem, interação dos seres vivos, meio terrestre, decomposição, interação química, estrutura atômica. Vejam que não é uma coisa muito simples, né? Mas tem que existir na natureza para que ocorra justamente essa formidável exemplo aí de manutenção do ambiente, como também tem que existir nos sistemas agroflorestais essa preocupação com os ciclos biogeoquímicos, tá certo? E todas as vezes que recuperamos uma área com o sistema agroflorestal, nós alteramos o ciclo daquela área, né? Muitas vezes até para melhor, que é o ideal. Todas as vezes que aproveitamos uma vegetação de caatinga para um SAF, o sistema agroflorestal, alteramos também o ciclo e sempre procurando para melhor. Todas as vezes que podamos, acrescentamos esterco, fazemos cobertura morta, exportamos grão, lenha, ovos, leite e até mesmo deixando que ocorra erosão, nós estamos alterando o ciclo daquele local também. E é importante, né, que se todas as propriedades vizinhas estiverem fazendo o mesmo, ocorrerá alteração do ciclo de toda uma comunidade. E esperamos que essa alteração sempre seja para melhor, né? Uma outra observação é que se todas as comunidades estiverem fazendo o mesmo, ocorrerá alteração do ciclo de uma região, de uma bacia hidrográfica, de um município e assim por diante. E lembrando mais uma vez que essas alterações podem ser positivas ou negativas. Nos sistemas agroflorestais, geralmente nós trabalhamos com alterações positivas, né? Lamentavelmente, as negativas têm sido mais comuns ultimamente, mas os sistemas agroflorestais bem trabalhados, bem desenhados, né? Bem plantados, bem conduzidos, bem manejados, eles vão quebrar justamente essa parte negativa de alteração dos ciclos biogeoquímicos, tá certo? Segundo Bustamante, né, e outros autores, os ciclos bioquímicos interligam a atmosfera, a biota, os solos, as águas subterrâneas, superficiais e, finalmente, os oceanos. Então veja que tudo está interligado. O que está acontecendo na Terra vai interferir no oceano e vai interferir na parte da atmosfera e assim por diante, tá certo? De uma maneira simplificada, por exemplo, carbono, né, que existe na atmosfera, ele é transferido para a Terra através do processo de fotossíntese e retorna depois através do processo de respiração. Então veja que tudo é um ciclo, né? Por outro lado, o nitrogênio é transferido da atmosfera para o sistema terrestre, principalmente fixação biológica de nitrogênio pelo risópio, vocês já viram, né? E retorna à atmosfera através da volatilização e desnitrificação, que são processos que ocorrem justamente, principalmente no solo, né? Que ocorrem as perdas de nitrogênio, tá certo? E as fases desses dois ciclos, principalmente carbono e nitrogênio, quando a gente está estudando ciclo biogeoquímico, a gente estuda muito carbono e nitrogênio, né? São intermediadas por reações biológicas realizadas por plantas, animais, micro-organismos, que por sua vez dependem da temperatura, disponibilidade de água, tá certo? E que as mudanças climáticas, ao alterarem os padrões de temperatura e a distribuição temporal e espacial de chuva, modificam ou modificarão, né, a distribuição e funcionamento dos ecossistemas e, consequentemente, dos ciclos biogeoquímicos. Mais um motivo para nós trabalharmos com os sistemas agroflorestais, porque os sistemas agroflorestais têm o poder de bloquear em muito, não todo, mas em muito, as mudanças climáticas, tá certo? Então, até a próxima aula.